Confirmando, sou eu, Alan Passos, boa noite para você. Este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado, hoje, os jornalistas Mardélio Couto e Berta Macaron. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o envio da proposta de emenda à Constituição que põe fim à escala 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça. É o primeiro passo para o texto andar efetivamente na casa. Segundo Mota, após a análise da CCJ, a proposta vai ser encaminhada para debate em uma comissão especial da casa. O deputado declarou que todos os setores vão ser ouvidos com equilíbrio e responsabilidade para que a melhor legislação seja entregue à sociedade. Berta, o presidente da Câmara juntou uma proposta da deputada Érica Hilton, do pessoal de São Paulo, e do deputado por Minas Gerais, do PT também, Reginaldo Lopes, para fazer uma análise em conjunto. Mota disse que o mundo avançou, principalmente na área tecnológica, e o Brasil não pode ficar para trás. Boa noite, bem-vinda. Deixa eu chamar o Mardélio primeiro, então, enquanto a gente refaz aí o contato com a Berta. Mardélio, deixa eu ouvir sobre esse assunto, a escala 6x1, boa noite. Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite à colega Berta, aos ouvintes que nos acompanham. Pois é, Alan Passos, essa questão da pauta 6x1 é algo que ganhou mais destaque com a deputada federal aqui por São Paulo, Érica Hilton, ela que é do PSOL, mas é um partido que é ligado à base do presidente Lula. Essa pauta ganhou destaque com ela, ela começou a discursar, a levar essa pauta à frente, e o que a gente percebe é que essa pauta começou a ganhar apoiadores de vários campos da esquerda e parece ter chegado no governo do presidente Lula, encontrando apoiadores entre parlamentares que são importantes. Colocar mais folga na escala de trabalho atual, repito, não é eu que estou dizendo, é o que os empresários dizem. Isso pode encarecer os custos da empresa. E a gente sabe, né, Alan Passos, que há vários parlamentares no nosso parlamento que são representantes dos empresários. E isso pode encontrar ali respaldo de parlamentares que vão defender as vozes da indústria, as vozes do empresariado. Então, essa proposta pode enfrentar resistência nesses campos, entre parlamentares que representam esses setores. Não é uma batalha fácil, mas é um tema que agrada muito uma parcela significativa da sociedade brasileira e pode ter um respaldo, um reflexo, melhor dizendo, diretamente nas eleições. Um avanço dessa proposta, se o governo encampar essa proposta como uma proposta do governo Lula, um avanço dessa proposta pode provocar impacto na eleição, pode atrair votos para o presidente Lula. Aí os dois lados da questão é o que eu tenho ouvido sobre essa proposta, Alan Passos. Berta, o Mardélio lembrou bem, a gente está falando de um ano eleitoral. Hugo Mota disse que quer ver essa aprovação antes de maio, até porque dali para frente vai ficar mais difícil de aprovar projeto, ainda mais projeto grande assim, porque aí os olhares vão estar voltados para a disputa eleitoral em si. Mas como é que você vê essa história? É uma pauta mais eleitoreira, é uma pauta necessária? Boa noite. Boa noite, Mardélio, amigos da Itatiaia. Veja que este tema é colocado como prioridade pelo governo Lula para este ano. E a gente viu no Senado, Alan, já em dezembro, 10 de dezembro do ano passado, foi aprovada uma proposta de emenda constitucional, já foi aprovada no âmbito da comissão, uma proposta também que está diminuindo de 44 para 36 horas esse tempo máximo de trabalho semanal. É a PEC 148 de 2025 e ela trabalha com a perspectiva de uma redução que é escalonada ao longo de 6 anos, não é? Só que essa proposta ainda não foi a plenário, ela foi aprovada no âmbito da comissão e ela também começa no Senado, teria que ser apreciada pela Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, como você bem colocou, Hugo Mota juntou as duas propostas de emenda constitucionais que estavam com o mesmo teor, de Érica Hilton e de Reginaldo Lopes, que é daqui de Minas Gerais, e ambas tratando dessa redução da jornada, muito impulsionadas por aquele movimento Vida Além do Trabalho, não é, que chegou a reunir nas redes sociais mais de 1,5 milhão de assinaturas. Então, sem dúvida alguma, uma proposta muito popular, com muita adesão popular, é natural que seja. Em vários países do mundo,
já vem sendo reduzidas as jornadas em decorrência, inclusive dos avanços tecnológicos, não é, que permitem você premiar esse trabalhador com um dia a mais de folga e, portanto, ela precisa agora ser trabalhada e negociada com todas as instâncias, inclusive com o setor empresarial, para que isso seja absorvido de uma forma que também não vá gerar um aumento de um elevado custo, como é colocado pelo setor empresarial, que iria aumentar os custos e haveria demissões. Então, é preciso que seja algo negociado e que, de fato, garanta ao trabalhador esse direito de um dia a mais de descanso na semana. Ô, Alan Passos, diga, Mardelli. Tem um detalhe importante nessa história, que é o deputado Reginaldo Lopes entrar nessa história. Chama atenção pelo seguinte: embora seja um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, que é um partido ligado à causa trabalhista, aos trabalhadores, o deputado Reginaldo Lopes tem acesso, sim, a esse grupo, representa empresários por federações de indústrias, dava palestras, explicava o que o governo estava pretendendo, ouvia os empresários. Então, eu acho que até o fato dessa outra parte do texto ser encampada, ser um projeto do deputado Reginaldo Lopes, pode ser uma estratégia, sim, do PT para buscar algo meio termo, né, para não ser algo tão conflituoso, que beneficie, sim, os trabalhadores, que os trabalhadores tenham mais folga, tenham mais descanso, mas que não seja algo tão lesivo assim aos empresários, à indústria. Alan? Ô, Berta, deixa eu mudar o assunto aqui, mas tem muito a ver com o que a gente falou, pelo menos uma parte desse primeiro tema, que é relacionado ao ano eleitoral. Hoje saiu mais uma pesquisa e essa vai ser uma constante. As pesquisas, elas vão se multiplicando, vão pipocando aí na sequência deste ano de 2026. E a gente tem que tentar extrair o que tem de diferente em cada uma delas, né? Essa pesquisa de hoje, ela aponta, que é da Real Time Big Data, ela aponta o presidente Lula com 39% das intenções de voto num primeiro turno, seguido do senador Flávio Bolsonaro do PL com 30% dos votos. Mas chama atenção que, colocando no cenário os governadores que são de direita e se apresentam como pré-candidatos, o que tem o melhor desempenho é Ratinho Júnior, que neste cenário, que Lula teria 39%, Flávio Bolsonaro 30%, Ratinho Júnior do PSD aparece com 10%. Ele está na frente nessa pesquisa que Romeu Zema, está na frente que Ronaldo Caiado, está na frente que outros nomes que foram colocados aqui, Eduardo Leite, por exemplo. Te parece que esse vai sendo o nome mais forte dessa terceira via, mas que é uma terceira via mais à direita? Sem dúvida nenhuma, Ratinho Júnior tem se destacado entre os 3 governadores que foram filiados ao PSD pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab. Então, ele realmente, entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, Ratinho Júnior tem apresentado até aqui um melhor desempenho. Mas eu acho muito interessante chamar atenção para o seguinte dado nessa pesquisa, Alain. Você veja que a tendência da polarização entre lulistas e bolsonaristas, de outro lado, ela é muito forte, tanto que não faz... veja, em dezembro foi lançada a candidatura, formalizada a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, e ele rapidamente já incorporou, em menos de 2 meses, né? Foi final de dezembro que isso aconteceu, ele já incorporou de uma forma muito rápida as intenções de voto que seriam destinadas ao pai dele, certo? Portanto, você vai ter aí Flávio crescendo rapidamente, incorporando rapidamente essa tração, pela tração do bolsonarismo e pela direita antipetista que orbita esse bolsonarismo, vendo ali em Flávio Bolsonaro a melhor condição da oposição para o enfrentamento. Veja que ele já está com 30, se descolando da terceira via, com 20 pontos de diferença entre Flávio Bolsonaro e Ratinho, que está ali numa segunda posição. Mas isso antes do início da campanha, né? Veja que nós vamos ter, sim, com esse lançamento da terceira via, nós temos uma disputa, principalmente se Ratinho começar a crescer e
os caçabistas, né, ali no entorno de Kassab, sentirem que há uma chance real de crescimento e, quem sabe, alcançar um eventual segundo turno, num eventual segundo turno, Ratinho teria mais chance de vencer a eleição do que Flávio Bolsonaro. Portanto, nós temos Lula consolidado na primeira posição, é presença certa no segundo turno e a segunda vaga do segundo turno sendo disputada entre Flávio Bolsonaro e Ratinho. Flávio, neste momento, o amplo favorito, incorporando rapidamente essas intenções de voto do pai, mas Ratinho já está com 10 pontos e, lembrando, se começar a crescer e Flávio não conseguir demonstrar que veio na campanha se esvaziar, ele poderá enfrentar ali o fogo amigo da direita que está concorrendo com ele pela segunda vaga do segundo turno. Ô Mardélio, a Berta lembrou bem, 3 dos 4 governadores que se anunciam como pré-candidatos estão no PSD. Então, se eles não mudarem de partido, só um dos 3 vai ser efetivamente o candidato. Só o Romeu Zema, que é do Partido Novo. Inclusive, Caiado até mudou de partido para poder ser candidato. Mas esse debate para você é muito importante para a eleição ou, no final das contas, vai ficar um debate secundário porque o segundo turno está mais desenhado entre Lula e Flávio Bolsonaro? Ô, Alan Passos, para quem defende a terceira via, o ouvinte pode ficar um pouco decepcionado comigo. Vou até pedir desculpa já de antemão para o ouvinte que defende a terceira via, mas o que eu percebo, Alan, há um bom tempo na política brasileira é que a terceira via não decola. Antes a gente tinha aquele antagonismo bem caracterizado por PT e PSDB e a terceira via passava ali por fora de maneira quase sem destaque e agora a gente percebe o bolsonarismo versus o petismo. O ouvinte de boa memória vai se lembrar que em um dado momento que a gente teve uma terceira via consolidada foi com o crescimento da candidatura do Eduardo Campos, que infelizmente morreu em um acidente trágico e depois ele foi ali, acabou dando lugar para Marina Silva, que teve um crescimento muito grande como terceira via, mas depois passou a ser duramente atacada pelos dois lados que estavam polarizando e ela acabou desidratando e despencando e não chegando ao segundo turno. Embora a gente veja alguns voos pontuais da terceira via, a gente percebe que o Brasil é, de fato, um país muito polarizado e o que eu vejo até aqui é que a terceira via está muito discreta. E digo mais, o Ratinho Júnior está apresentando esse percentual aí, chegando na casa dos 10%. É sim o melhor entre os outros governadores, mas é muito distante dos 30% do Flávio Bolsonaro. E me arrisco a dizer, deixa o ouvinte discordar aí, mas me arrisco a dizer que quando o eleitor que vota no Ratinho Júnior, que na minha avaliação é o eleitor de centro-direita, ao ele perceber que a terceira via não vai decolar, faz muito mais sentido que esses 10% ligado ao Ratinho Júnior que vá para o Flávio Bolsonaro e não para a esquerda. Então, na hora que o eleitor que está ali optando por uma terceira via, que é algo diferente, mas na hora que ele vê que está apertando a coisa e ele defende algo ali de centro e direita, a tendência, o que eu penso, é que esse voto passa a migrar não por total satisfação, mas por ser algo, calculando mais friamente, chegando ali ao voto do Flávio Bolsonaro, pode até reforçar essa candidatura. Faz mais sentido para mim que esse voto da terceira via de centro-direita migre para o bolsonarismo em relação ao petismo. Acho que vamos ficar na polarização mesmo, Alan Passos. Levantou a mãozinha, né, Berta? Mardélio, acho que é precipitado dizer que essa migração não é automática. Não é quem faz a escolha por uma terceira via está fazendo a escolha porque não gostaria de ver nenhum nem outro, né? Nem o bolsonarismo, nem o lulismo governando o país. Então, a terceira via ela tem essa latência, né? Ela traz essa ideia de que a pessoa que está escolhendo, ela está querendo um outro nome que não seja nenhum dos dois polos. Então, eu não veria como automática essa migração para um lado ou para outro. Eu acho que a tendência, ao contrário, até é haver uma divisão desses votos e parte desses eleitores que
vamos dizer, eventualmente no segundo turno, tenha que escolher entre Lula ou entre Flávio e Bolsonaro, até nem vote. É capaz de haver um aumento de abstenção neste segundo turno. Já foi bem alto na última eleição, inclusive, né? Não, mas eu vou fazer uma... Parafraseando um colega aqui, o William Travassos, vou fazer uma provocação para a Berta. Eu ainda estou falando do primeiro turno, Berta. Você acha que um eleitor que vota no Ratinho Júnior, você acha que ele percebendo que... Acho que se o Ratinho tiver um desempenho melhor do que o Flávio Bolsonaro, você pode verificar acontecer até um certo movimento inverso. Não que seja, a gente de antemão não pode prever se vai ser um movimento capaz de tirar Flávio do segundo turno, mas tudo pode acontecer e há ali também esse ingrediente do desempenho do candidato e também das forças que vão estar ali aliadas e que vão ampliar ou reduzir muito o tempo de exposição, o tempo do horário eleitoral gratuito das candidaturas. Eu acho pouco provável. Acho que esse percentual vem um pouco dos votos do sul do país, que é um eleitor conservador, conhece bem o Ratinho Júnior lá como governador. Eu vou discordar da Berta aqui, mas não vou render não, para não deixar o âncora irritado aqui. Não, foi bom, porque vocês comentam provocações aceitas e entregues. Mardélio Couto e Berta Macaron participaram do Conversa de Redação na noite desta segunda-feira. Agora